Bom dia, vamos fazer mais um estudo hoje e é muito interessante sobre a verdade. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. É muito importante que a gente preste atenção sobre o problema da verdade. Primeiro, nós sempre nos achamos os donos da verdade e depois nós pensamos que temos que usar essa verdade nossa para fazer mal aos outros, para agredir, né? E a Joana nos dá alguns conselhos que vale a pena a gente conferir. Então vamos lá. Há quem cultive a verdade, tornando-a arma para agredir os outros, né? A verdade, gente, não tem que ser para agredir os outros. A verdade é para esclarecer, para mostrar o caminho, para tirar uma dúvida, para ajudar o outro a crescer, não é? Então, mas tem muitas pessoas que na hora que o outro está numa dificuldade muito grande, precisando de um alento, de uma ajuda, de um aperto de mão, você chega e joga as pedras todas. Mas é porque eu estou falando a verdade, né? Mesmo que esteja achando que está falando a verdade, o outro tem alguma chance, né, de dizer o porquê aquilo aconteceu, porque tomou determinadas medidas. Não é dizer que o outro está mentindo ou eu não estou falando a verdade. As coisas têm que ser trabalhadas devagarinho e cultivadas, e nós não somos donos da verdade, né? Então, o que ela diz aqui é muito importante, né? Que há quem cultive a verdade, tornando-a arma para agredir os outros. Ela diz mais: a verdade, porém, reflete luz mirífica. Então ela tem que iluminar as coisas, mostrar o caminho certo, mostrar a real situação, não é isso? Reflete luz mirífica, aclaradora de incógnitas, que jamais fere ou aflige. Então, se eu tenho condições de falar, eu tenho que mostrar essa verdade para a gente tirar dúvidas, para a gente descobrir erros, para a gente colocar mais informações para aquele que está errando, que está fazendo as coisas não muito corretas, digamos assim. Mas não é para destruir ninguém. Então, a verdade tem que ser utilizada para esclarecer, tirar dúvidas, ajudar as pessoas a subir, a mudar o caminho, o jeito de caminhar, não é? Então nós temos que pensar bem nisso. E não para destruir, para brigar, para xingar e dizer para o outro, você é isso, você é aquilo, né? Mas com aquela ódio, com aquela raiva, querendo ferir, querendo magoar mesmo, ou muitas vezes pisando no calo do outro que não tem nada a ver. Diz, você é um incompetente, você é sem inteligência, você é isso, não é? E tudo isso é passível de ser refeito. Se eu sou incompetente na área X, você que está me acusando, me ajude a aprender, a conhecer, a melhorar, não é? Ninguém é a vida toda ignorante. Nós temos, às vezes aquele que está me chamando de ignorante, de que não sei nada, em outras áreas que eu tenha conhecimento, ele não tem. Então, naquela outra área, o outro também é incompetente, é ignorante. Então, a minha verdade é a minha, mas não a do outro. Então, a gente não pode, né, ser juiz dos outros. Até os próprios juízes, nós temos visto, né, têm feito julgamentos parciais. Né? As provas que lhes são apresentadas não são aquelas que deveriam ser. Mas dentro daquilo que apresentam para eles, eles acabam fazendo o julgamento. Mas são verdades unilaterais, né, que não esclareceram tudo o que deveria, de todas as formas possíveis, para se chegar realmente a uma verdade. Ela diz mais, o que a verdade é como pão, que deve ser ingerido sem exagero, ou como linfa, que merece ser sorvida na quantidade exata. Então, se você comer pão demais, você passa mal, né? Nossa Senhora, eu comi muito, estou coisa. Então, se você vem também com a sua verdade, derruba uma pessoa, né? E diz para ela, fulano, o médico chega perto da pessoa e fala com ela, olha, não tem mais jeito, você vai morrer. Eu já fiz o que podia, você pode preparar ou fala com a família assim, ela não tem mais jeito, vai morrer.
Não é assim não, minha gente. As pessoas estão sofridas lá no hospital, passando mal. E a última palavra, se vai morrer ou não, é do moço lá de cima, né? É do Pai que nos ama a todos. Muitas vezes a pessoa está ali muito tempo em coma, daí a pouco acorda e continua a vida bem. Outras, as pessoas estão achando que ele está indo embora e a pessoa volta. Então a verdade do médico naquele momento foi até o ponto em que ele pesquisou a doença, em que ele deu os remédios que estavam a seu alcance. Mas não é ponto final, né? E quando ela diz aqui que a verdade deve ser como linfa, né? Aquele remédio que as pessoas têm que tomar, cheio de vitaminas, de cálcio, de não sei mais o que, né? Para enriquecer o sangue, para ajudar a pessoa a se fortalecer. Então, em doses homeopáticas. É igual a criança na escola, ela fica traumatizada. Se dentro da sala de aula alguns já leem, outros estão começando, gente, nós temos sempre que nos reportar aquela verdade. Somos todos joias raras da criação do Pai. Então a gente não pode querer que todos sejam iguais. Não tem como ser igual. Seus filhos não são iguais, seus dedos das mãos não são iguais. Então se eu digo dentro de uma sala de aula, por exemplo, nossa, essas meninas aqui são inteligentes, mas aquele ali é um burro, ele não sabe nada. Na verdade, burro ele não é. Não saber nada pode ser que sim, porque ele não teve uma formação anterior àquelas crianças que estão ali. Ou até ficou no mesmo ponto, entraram todos, entre aspas, sem, por exemplo, saber a leitura. Mas nós sabemos que a nossa inteligência é múltipla, não é? Daí a necessidade do professor diversificar dentro da sala de aula. Algumas crianças aprendem mais ouvindo, outras vendo, outras escrevendo, outras desenhando, outras fazendo anotações. Cada um de nós tem um jeito específico de aprender. Então a verdade não é porque eu não fui bem na aula que eu não sei nada, que eu sou um burro. Isso, minha gente, marcam as pessoas para a vida inteira. Eu sei de adultos que têm dificuldade de ler em público, que já continuaram os estudos, que já formaram, pelo menos até o 2º grau, e não leem em público, porque o professor lá embaixo, nas primeiras vezes que a criança entrou na aula de alfabetização, disse que aquela pessoa era burra e ignorante, que não sabia ler. Não, hoje, já casada, já velha, não lê, porque não sei ler, a professora marcou aquilo ali. Estou dando um exemplo que eu também fui professora, né? Estou aposentada, mas eu sou professora. Então a gente tem que fazer com cuidado. A mesma coisa dentro de casa, os pais. Ai, fulano de tal é doente, coitadinho, não posso. Aí ele aprende que ele é doente e nunca mais vai querer trabalhar. Nunca mais vai querer se exercitar, porque a verdade da mãe dele para ele ou do pai é que ele era um coitadinho. Em vez de estar ajudando, em vez de dizer para ele, não, meu filho, vamos trabalhar. Você pode, você tem condições, né? Ninguém é incapaz de aprender, né? O cego aprende, o surdo tem outras formas de ouvir ou de trabalhar por sinais. Deus deu a todos nós condições de um tipo de desenvolvimento. Então não vamos ser juízes dos outros. Não vamos julgar as pessoas por aquilo que a gente acha que é e que na verdade não é. Ela continua mais. À medida que nutre e dessedenta, a verdade, à medida que nutre e dessedenta, acalma e felicita, enriquecendo de compreensão e afabilidade aquele que a penetra. Estou dando de novo informações sobre criança por causa da minha afinidade com a escola. Então, dentro da sala, a criança não está muito bem, eu disse, por que você não está conseguindo ler? Pode ser que a criança tenha problema de vista. Está lá no fim da sala, tinha que ser na frente, não consegue enxergar o que está escrito no quadro, na frente. O outro tem problema de audição, não consegue captar as palavras por todo. O outro tem um probleminha motor, né? Que ele não é capaz de acompanhar o ritmo dos outros. E assim, gente, nós temos várias facetas. Cada um de nós continua sendo aquela joia rara do Pai. Mas cada um de nós, né? Tem uma musiquinha que fala que cada um de nós contém em si, né, a capacidade
de ser feliz, né? Então, isso nós todos temos, de produzir, de conhecer. O dom de ser capaz, né? Tem uma música que fala disso. Esse dom de ser capaz, ele é desenvolvido de várias formas diferentes, cada um com o seu, né? Eu brinco, no dia da arte eu estava dormindo, não sei desenhar, não sei pintar, né? Não tem jeito muito para isso, né? Estava dormindo, mas acho que se eu trabalhar com afinco numa outra coisa, eu consigo fazer, não é? Aprender, não com a mesma facilidade daquele que tem esse dom, mas todos temos dons, né? Então ela está falando que quando você chega perto, com carinho, mostra a pessoa, o moço, por exemplo, lá na sua casa, está fazendo alguma coisa de um jeito que não é muito aquilo, mas aquilo é que ele sabe, é a verdade dele. Eu digo para ele, você tem outras chances de fazer isso, né? Você pode fazer isso desse jeito, assim, vai ser mais fácil para você, vai ser melhor. Então, prestem atenção, minha gente, cada um de nós tem uma visão de acordo com a vida que temos, com a nossa educação, com nossos estudos ou não, com o nosso jeito de viver, com a nossa cultura, né? Na diversidade de culturas, cada um faz as coisas de um jeito, né? E essa diversidade de pessoas com talentos diferentes é que faz esse mundo ficar bonito, não é? Se todo mundo fosse igual, ia ficar uma mesmice danada. Vamos ver mais o que a Joana está dizendo aqui. Jamais aplique, né? Aplique as verdades com dureza, qual se fosse uma arma para destruir os outros, pois que, assim tornada, perde a finalidade precípua, primeira, né, objetivo da verdade, que é a de libertar. Olha que bonito. Então, a verdade, ao ser mostrada para alguém, é com o sentido de ajudá-lo a crescer, a melhorar. E ela diz libertar daquela dificuldade que a pessoa tinha, ou daquele erro que ele cometia de acordo com os padrões, não é? A criança muitas vezes vai num supermercado, né? E chega ali e pega uma bala, uma barrinha de chocolate, sei lá o quê, e tira e esconde, e a mãe não pergunta, ou não fala. Nesse momento a mãe diz, filho, isso não te pertence, vamos colocar no lugar. Está mostrando para ele a verdade, está ajudando a formar a moral e o caráter daquela criança. Mas se os pais deixam, passa batido, aquilo se torna normal. A verdade para ele eu posso tirar, ninguém vai dar notícia, no supermercado tem muitas coisas, eu não posso comprar, eu vou pegar. Vejam a responsabilidade da gente quando nos momentos certos não temos coragem ou deixamos passar batido os valores, os ensinamentos da ética, da moral. É nesse momento que você ensinando, você liberta, por exemplo, uma criança do vício de roubar, de pegar coisas escondidas, de falar mentiras. Não, filho, você não está falando certo não. O que você fez? Eu preciso saber a verdade, né? É com amor, com carinho, para que as pessoas encontrem desde cedo, desde crianças, porque a criança tem discernimento. Se ela mente é porque ela sabe que ela errou. Se ela esconde é porque ela sabe que não estava certo. Então é o momento de oferecer a elas a verdade como uma forma de se libertar dos erros, dos valores distorcidos e começar uma vida boa, feliz, desde pequena, né? Então, gente, essa semana é isso aí. Vamos verificar quantas vezes nós distorcemos a nossa verdade para ficarmos impunes, para não sermos chamados a atenção, jogamos a culpa no outro, não é? Vamos ter coragem de assumir as verdades, né? E arcar com as responsabilidades daquilo que fizemos. Se para o bem, ótimo. Se foi errado, oportunidade de aprendizado e de crescimento, né? Então vamos pedir a Jesus que nos ilumine, que nos fortaleça, dando-nos coragem de assumir a pessoa que somos. Porque se nós não nos assumirmos com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, minha gente, a gente não precisa corrigir, pois se eu sou bom geral,
eu sou o sabichão, eu sou o perfeito. Vai mexer com o quê? Não preciso de ninguém me ensinar nada não, porque eu sei tudo. Esses vão continuar sem saber nada, nem quem são realmente, não é? Então vamos lembrar disso, porque aqui é a escola onde temos que aprender o que não aprendemos em outros momentos da nossa vida. Porque se a gente sabe, Jesus diz, né, que o Espírito, né, é eterno, provém do Pai. Então ele é único. As encarnações é que nos dão chance de ir aprendendo aquilo que a gente vivenciou em outras vidas. Porque se a gente acabasse, não tinha jeito de ter continuidade, mas o Espírito continua vivo. Jesus nos ilumine, nos fortaleça, tenha um bom sábado, uma boa semana, e se Ele assim o permitir, estaremos aqui novamente, com a paz do Cristo em nossos corações. Até o próximo sábado.